Oi, meu nome é Rita e eu já comentei algumas vezes aqui no canal que aqui em casa sou eu mesma que faço pequenas reformas, consertos e instalações. E essa foi a segunda vez que eu troquei a janela do quarto. A janela original era uma janela de ferro basculante de 1 por 1, que com o tempo ficou bastante enferrujada, porém a gente não tinha dinheiro para trocar. Aí quando a gente teve uma condição financeira melhor, eu comprei uma nova janela também basculante de 1 por 1, porém de alumínio, para que não enferrujasse novamente. E eu mesma fiz a remoção da janela de ferro e a colocação da janela de alumínio no lugar. E também acrescentei uma tela plástica pelo lado de fora, para que quando a gente abrisse a janela, os gatos não conseguissem sair. Porém, eu não soube fazer corretamente a instalação dessa tela. Eu utilizei pregos e braçadeiras de nylon, além de pedaços de azulejo com cimento e cola para fixar a tela na parede. Porém, eu percebi que entre um prego e outro, por exemplo, tinha vãos em que eu conseguia enfiar a mão. Se eu conseguia enfiar a mão, algum gato conseguiria sair por ali. Então, eu percebi que eu precisaria colocar azulejo em toda a volta para realmente fixar bem na parede e poder abrir a janela com segurança. Só que estava sem dinheiro para comprar azulejo naquele mês, né, que já tinha gasto com a janela. Então, eu decidi fazer isso no mês seguinte, e até o mês seguinte, quando eu pudesse comprar o azulejo, a gente estava abrindo só uma frestinha dessa janela, né? Não abria a janela toda para que nenhum gato conseguisse passar. Só que uma vez que eu fui abrir, né, ali naquela alça, eu não sei qual é o nome correto, vou chamar de alça mesmo, que a gente faz assim para abrir a janela, simplesmente essa peça se soltou. Simplesmente essa peça quebrou, ficou só um cotoquinho aí para poder abrir, e aí para poder abrir e fechar a janela tinha que pegar um alicate, segurar ali no cotoquinho para poder abrir e fechar. Então era muita função abrir e fechar essa janela. A gente achou por bem não abrir essa janela nunca mais, uma vez que a gente tinha outras 3 janelas ali no quarto que eram menores e tinham telas de aço galvanizado pelas quais os gatos não conseguiam passar. Então a gente podia abrir essas janelas, e essa janela basculante ficou só para iluminação mesmo. Então por isso eu acabei não terminando a tela ali. Então, por isso, eu acabei desistindo da ideia de colocar os azulejos ali pelo lado de fora, já que a janela não ia mais ser aberta. Só que aí, esse ano, eu quis colocar uma janela de correr ali, então eu comprei uma janela de alumínio também de 1 por 1, né, para não precisar quebrar mais ainda a parede para fazer a troca. Então, comprei na mesma medida e com grade para que eu pudesse colocar uma tela. Então, antes de fazer a instalação, eu coloquei 2 telas nessa janela. Uma é uma tela plástica igual a que já tinha ali na parede, pelo lado de fora. Então, eu coloquei a tela plástica e por cima eu coloquei uma tela de aço galvanizado. Amarrei as duas juntas para ficar bem presa, porque a tela plástica ela é molinha, então dá para passar ali nos cantinhos. Então, eu coloquei essa tela de aço galvanizado. Então, eu coloquei essa tela de aço galvanizado por cima. Para o caso de algum dia algum vidro quebrar, tem essa tela ali para impedir que algum gato possa sair. E aí fiz a remoção da janela de ferro e a colocação da janela de alumínio no lugar pelo lado de dentro. E aí eu não consegui gravar para vocês essa função aí de trocar as janelas, porque o espaço ali dentro é muito pequeno e estava cheio do material que eu ia... E tava cheio do material que eu ia precisar para fazer a troca, que era bacia para mexer a argamassa, pacotes de argamassa, escada de 5 degraus, escada de 2 degraus, a janela nova, tinha talhadeira, martelo, enfim, tinha bastante coisa ali no chão, né, um espaço que, enfim, tinha bastante coisa ali no chão, no espaço que já era pequeno. Se eu fosse colocar um tripé com celular para gravar ali, corria um sério risco de eu acabar batendo no tripé, quebrando meu celular. Então achei que não valeria a pena e o vídeo ia ficar muito longo, e o que eu queria mostrar mais aqui era realmente a questão da tela. Então o que vocês vão ver agora na sequência é eu arrumando a janela pelo lado de fora, porque tinha espaços ali que eu precisava preencher com argamassa pelo lado de fora, né, com a tela já colocada ali, o que dificultou bastante essa situação. E aí depois eu vim com o azulejo em toda a volta ali para fazer uma moldura de azulejo na janela para prender, para fixar essa tela ali do lado de fora completamente. Então a janela vai ficar com 3 telas, 2 que estão instaladas na própria janela e mais a janela do lado de fora. Então mesmo que quebre os vidros, tem as telas ali para eu ter certeza absoluta que os gatos não vão sair para rua, porque aqui em casa é tudo telado para os gatos não saírem e para a cachorrinha também não fugir. Então na sequência vocês vão ver esse passo a passo e como ficou o resultado final. Essa era a janela de alumínio basculante que tinha no local anteriormente, e aí eu removi essa janela e instalei a janela de alumínio de correr. Essa foi a janela de correr com grade que eu coloquei, e eu acrescentei também 2 telas para os gatos não fugirem. E do lado de fora já tinha uma outra tela com aquela outra janela que eu vou agora reforçar para ficar bem fechada. Então vão ser 3 telas no total, 2 de plástico e uma de metal.
Aí tá a tela que tinha do lado de fora presa por alguns pedaços de azulejo com argamassa. E agora eu vou colocar mais azulejos em volta para ficar uma coisa um pouquinho mais bonita, né? Não tão feia quanto tá. E também para prender melhor a janela e não ficar a tela bem mais presa do que ela tá. Porque ela aí tá um pouquinho solta. Então aí eu peguei o primeiro azulejo, tá? Um azulejo branco, vocês vão ver quando eu virar ali. E eu enchi ele todo de cimento e cola, porque eu quero ao mesmo tempo colocar essa guarnição aí em volta. E também já fazer um reboco ali para casa. Então por isso eu quis preencher tudo, para que não ficasse só aquelas listrinhas ali dos cordões. Então eu quis colocar em tudo, para ficar como se fosse um reboco por trás do azulejo. Aí, eu não posicionei bem o celular na hora de gravar, vocês não estão enxergando direito, mas depois eu vou arrumar, tá? Mas a gente vai dar para vocês verem o azulejo direitinho, ó. Então eu encaixei bem na beirinha ali, agora eu vou continuar nessa linha aí. Agora ali vai o último dessa fileira, porque depois dali tem o muro da vizinha, tá? Então a nossa parede acaba ali no muro da vizinha, então essa é a última peça que eu tô colocando ali. Tá, eu dou uma batidinha ali com um martelo de borracha, que antes eu não tinha, mas aí eu comprei para dar uma batidinha ali e ficar mais firme na parede. Então esse é o último dessa linha de baixo ali. Agora eu vou colocando nessa lateral ali em direção para cima. Agora com as mãos mesmo, eu vou preenchendo os espacinhos ali em cima para não ficar nenhuma parte do azulejo sem ter argamassa atrás. Então eu vou cobrindo ali em cima para ficar totalmente fechado, não ter nenhuma abertura nos azulejos. E agora eu vou também preenchendo ali no lugar do rejunte, tá, com o próprio cimento de cola. Depois eu vou vir com o rejunte branco para ficar tudo branquinho, tá? Mas o grosso ali do rejunte eu vou fazer com o próprio cimento de cola, deixar um espacinho, né? Que depois eu vou limpar essa sujeira aí e deixar um espacinho para poder vir com o rejunte branco. Aí não vai dar para vocês verem direito, porque eu tô cobrindo ali com o corpo, né? Aquela coisa, né, gente? Eu não consigo fazer e gravar ao mesmo tempo. Eu tô preenchendo aqueles espaços que tem ali entre a janela e a parede, antes de eu começar a colocar os azulejos nessa parte lateral ali. Então eu tô com uma colher de pedreiro, eu também tô ajeitando com a mão ali, para ir preenchendo aqueles espaços ali, onde tem aqueles buracos ali do lado, né? Porque tem que ficar bem fechadinho antes de eu poder vir com os azulejos. Ó, agora dá pra vocês verem um pedacinho ali, tá vendo que tá preenchido, gente? Ó, acho que dá pra vocês verem ali quando eu sair da frente, tá vendo ali embaixo? Já tá mais preenchido ali, não tá aquele buracão. Eu puxo a tela e enfio na mão por dentro. Ó, e agora deu pra ver bem como tá ficando, tá vendo? Eu tô preenchendo todos aqueles espaços vazios ali. Onde fica difícil de eu botar a colher de pedreiro, eu ponho só a mão. Por isso eu botei uma luva aí de vinil. Então eu pego a argamassa com a mão mesmo e vou colocando ali, enfiando ali nos buracos com as próprias mãos e vou apertando ali. Quando dá pra botar a colher de pedreiro eu boto, mas eu achei mais fácil ir fazendo assim com a mão. Aí eu vou botando montinhos, eu vou apertando ali para preencher esses buracos aí, esses espaços, para a janela ficar bem fixa, né? E não ficar oco ali na hora que eu colocar o azulejo nessa lateral aí. Então na sequência vocês vão ver eu colocando os azulejos depois que essa argamassa aí secar, tá, gente? Depois que eu terminar de colocar a tela em cima, eu vou deixar essa argamassa secando de um dia para o outro. E aí depois eu vou continuar colocando os azulejos ali na lateral. Então ficou assim na lateral, eu vou deixar secar. E agora eu vou fazer a mesma coisa aí do outro lado, eu vou tampando os buracos aí na lateral, começando pela parte de baixo e vou subindo. Desse lado aí não tem tanta coisa quebrada para ser preenchida na parede quanto do lado de lá, né? Mas eu vou preencher tudo direitinho para depois posteriormente também colocar esses mesmos azulejos que eu botei na parte de baixo, vou botar nessas duas laterais aí para emoldurar a janela. E também lá na parte de cima, que por enquanto vocês não estão enxergando, mas nas próximas filmagens aí eu vou mostrar melhor ali a parte de cima. Aí eu tive que colocar argamassa por cima da tela mesmo, porque já tinha aquele pedaço de azulejo ali segurando a tela, né, que já existia antes, quando tinha aquela janela basculante. Então eu não quis tirar aquilo ali para deixar a tela mais solta, então eu decidi colocar argamassa por cima mesmo, usando a colher de pedreiro.
E para cima de novo eu usei a mão mesmo para colocar por dentro da tela e ir socando ali para preencher o cantinho da janela. Aí no dia seguinte eu já comecei a colocar os azulejos ali na lateral, então continuo fazendo como eu mostrei para vocês. Coloquei cimento cola em todo o azulejo, tá? É a argamassa AC3, que é a mais forte de todas que eu tô utilizando ali, então ela é própria para a área externa. E aí eu vou subir numa escadinha de 2 degraus para poder chegar ali em cima, certo? Tô mostrando aí de novo. E aí vou assentar ali na parede, acima dos outros que eu já coloquei anteriormente. Eu dou uma batidinha ali primeiro com a mão, depois eu pego um martelo de borracha. Aí agora com o martelo de borracha eu vou dando batidinhas ali para assentar melhor o azulejo. Ali tem um prego, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Porque esse prego ele estava ajudando a segurar essa tela que já tinha ali anteriormente quando estava aquela janela basculante de alumínio. Então eu botei o azulejo em cima do prego e eu deixei o prego ali onde ele estava mesmo, que ele está segurando a tela. Aqui eu me deparei com um problema, porque a tela é muito alta, vocês estão vendo, ela está presa até onde está aqueles azulejos com cor de tijolinho ali, e eu não estava conseguindo enfiar a mão por dentro para poder preencher os espaços vazios, ele que tá faltando argamassa na parte de cima. Então eu tive que pegar a tesoura e deixar a tela menor do que ela estava para poder enfiar a mão por ali e preencher aqueles espaços ali com o reboco. Preenchi como deu e comecei a colocar os azulejos ali na parte de cima. Eu tive que pegar uma escada maior, porque aquela de 2 degraus não estava conseguindo alcançar bem. Então, preenchi como deu e comecei a colocar os azulejos ali na linha de cima. Aí, no dia seguinte, eu decidi continuar fazendo a outra lateral e deixei a parte de cima para depois, tá? Então, eu vou colocando um acima do outro. Eu cometi um pequeno erro ali na parte de baixo, que depois eu vou explicar para vocês no final, tá? Mas, aí eu vou seguindo ali e eu vou também com as mãos colocando argamassa ali nos espaços entre o azulejo e a janela ali para ficar tudo bem lacradinho, bem fechadinho depois que eu termino de colocar os azulejos ali na lateral. Aí eu procedi à limpeza dos azulejos utilizando um pano umedecido com água, para depois passar para a parte de cima ali. Tirei todo o resíduo de semente cola. Agora eu vou terminar fazendo a linha de cima, então coloquei mais um ali. E acho que vocês já perceberam que está desalinhado, né? Depois no final eu vou explicar o erro que eu cometi. Então eu vou colocando ali e o último eu vou ter que cortar, porque acho que vocês percebem que não cabe um inteiro, então eu vou ter que cortar um pedaço de azulejo para poder caber naquele espacinho ali para poder terminar. Limpei tudo novamente, né? Aí eu peguei o azulejo inteiro para medir onde eu tinha que cortar e marquei ali com a caneta onde ele precisava ser cortado. Aí eu vou mostrar as ferramentas que eu usei para cortar. Usei esse riscador manual para marcar o sulco onde ele precisaria ser cortado. Eu usei esse cortador de azulejo aqui para partir, tá? Ele tá estragado, ele não tem mais aquela parte de riscar. Então, por isso que eu risquei separado. Aí depois eu botei o azulejo aqui e aí com essa ponta ali, onde tava riscado, eu forço. E aí quebrou pra ficar no pedaço que eu precisava. E aí, finalmente, eu colocando a última peça. Olha, cansei de subir e descer essa escada, viu, gente? Cada azulejo que eu botava, eu tinha que descer pra pegar, subir de novo pra botar lá. Então, botei essa martelada e depois eu vou limpar tudo de novo. Aí, amanhã eu vou colocar o rejunte branco, tá, gente? E aí eu vou explicar ali o erro que eu cometi, que acho que vocês já estão reparando, se vocês olharem o outro lado ali, o erro que eu fiz. Aí, terminando a limpeza, né, recolhendo o material, e amanhã eu coloco o rejunte. Aqui desse lado tinha algum empecilho que eu já não lembro mais, que me fez colocar o azulejo um pouco mais para cima, então ficou um espaço ali. Consequentemente, toda essa fileira de cá ficou mais para cima, e quando eu fui fazer a fileira do outro lado, eu esqueci de dar o mesmo espaço ali embaixo, então acabou ficando mais para baixo do que a outra. Na hora que eu tava fazendo, eu não percebi, eu só fui perceber quando eu já tava lá em cima, aí eu não ia arrancar tudo fora.
Quando eu coloquei esse aqui, eu deveria ter deixado o mesmo espaço que ficou nesse aqui. Só que na hora de colocar eu não me lembrei. E aí acabei colocando logo em seguida, né? Logo na sequência. E aí por isso que ficou um lado desalinhado no outro. Esse aqui ficou mais pra baixo, aquele lá ficou mais pra cima. Mas por mim tá tudo bem. Tá melhor do que tava. Vou utilizar esse rejunte branco siliconizado da Cola Fix para ambientes internos e externos. E com o rejunto o resultado final ficou assim. Eu apliquei com os dedos mesmo e depois fiz a limpeza dos azulejos. Aqui nessa parte depois eu vou pintar. Astiel curtindo a janela. Aí Regina curtindo a janela. Foi uma pena ter ficado desnivelado, mas mesmo assim eu gostei do resultado. E quando eu finalizar a parede não vai ficar mais tão aparente assim. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!